Os 3 passos para a derrota de Caim pela inveja. Sob a luz da palavra de Deus, eu quero refletir sobre um tema que, embora antigo, permanece profundamente relevante: a inveja. A história de Caim e Abel, narrada em Gênesis capítulo 4, nos oferece lições valiosas sobre como a inveja pode nos levar à ruína. Vamos explorar juntos os 3 passos que levaram Caim à sua derrota e como podemos nos resguardar de cair nestas mesmas armadilhas. Primeiro passo: a semente da comparação. A inveja, amados, começa muitas vezes com a comparação. Em Gênesis capítulo 4, versículos do 3 a 5, lemos: E aconteceu que ao fim de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura destas. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. A comparação entre as ofertas de Caim e Abel plantou a semente da inveja no coração de Caim. Quando olhamos para o que os outros têm e fazemos uma análise de nossas próprias vidas, é fácil cair na armadilha da comparação. Caim viu que a oferta de Abel foi aceita, enquanto a sua não foi. Isso gerou em seu coração um profundo descontentamento e um desejo maligno. A palavra nos adverte em Gálatas capítulo 6, versículo 4: Mas cada um examine a sua própria obra, e então terá motivo de gloriar-se somente em si mesmo, e não em outro. Amados, devemos nos lembrar que cada um de nós é chamado a cumprir um propósito divino e único. Ao invés de olhar para o que o outro possui, devemos buscar o nosso próprio caminho, a nossa própria direção. O segundo passo: a rejeição do Senhor. O segundo passo na derrota de Caim foi a sua resposta à rejeição de Deus. Em Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7, lemos: E disse o Senhor a Caim: Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti está o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. O Senhor alertou Caim sobre o perigo que o cercava, mas em vez de se humilhar e buscar o perdão, Caim permitiu que a ira e a amargura dominassem o seu coração. Muitos, quando enfrentam a rejeição ou críticas, tendem a se fechar e a alimentar sentimentos negativos. É fundamental lembrarmos que o Senhor nos chama à humildade e ao arrependimento. Em Tiago capítulo 4, versículo 6, está escrito: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A humildade é a chave que nos abre as portas do arrependimento e, principalmente, da restauração. Quando somos rejeitados, devemos buscar a face de Deus e não permitir que a amargura nos consuma. Terceiro passo: a ação impulsiva. Finalmente, o terceiro passo para a derrota de Caim foi a sua ação impulsiva. Em Gênesis capítulo 4, versículo 8, lemos: E disse Caim a Abel: Vamos ao campo. E sucedeu que, estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. A inveja cresceu em seu coração a tal ponto que ele não pôde conter a sua raiva e tomou uma decisão trágica e mortal. A impulsividade, amados, é uma armadilha em que muitos caem. Quando deixamos que a ira e a inveja nos dominem, podemos tomar decisões que afetarão as nossas vidas e as vidas de outros para sempre. Em Provérbios capítulo 14, versículo 29 está escrito: O longânimo é grande em entendimento, mas o que é impaciente de espírito exalta a loucura. Precisamos aprender a controlar as nossas emoções e a buscar a sabedoria que vem do alto. A superação da inveja. Como então podemos nos proteger contra a inveja e suas consequências destrutivas? O primeiro passo é cultivar um coração grato. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, somos exortados: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quando somos gratos, nossa perspectiva muda e começamos a ver as bênçãos que Deus nos deu, ao invés de focar no que nos falta. Em segundo lugar, devemos buscar a unidade e a paz em nossas relações.
Em Efésios capítulo 4, versículo 3, Paulo nos instrui, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A inveja floresce em ambientes de competição e divisão, mas o amor e a unidade dissipam as suas sombras. Por fim, devemos nos lembrar da importância do perdão. Em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15, Jesus nos ensina: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. O perdão é uma poderosa arma contra a inveja. Quando perdoamos, liberamos o nosso coração do peso da amargura e abrimos espaço para a alegria e a paz que vem de Deus. Meu amado e minha preciosa irmã, a história de Caim e Abel nos adverte sobre os perigos da inveja e da comparação. Que possamos aprender com os erros de Caim e nos esforçar para cultivar um coração grato, buscar a unidade e praticar o perdão. Que a luz de Cristo brilhe em nossas vidas e nos ajude a superar as sombras da inveja. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós e que possamos caminhar juntos em amor e em unidade, em direção ao propósito de Deus que Ele tem para cada um de nós. Amém.